Pessoal, então vamos dar prosseguimento, barra estratégias, continuar. E a primeira opção é sobre análise de tendência. Então aqui, ó, a primeira opção é análise Invest. Quando a gente clica, vamos ser redirecionados para o site da Invest. E a própria Invest, ela informa, olha, euro-dólar está numa tendência de compra. Então, se a gente ativa aqui a análise Invest, a Robit, antes de executar seu sinal, ela vai verificar se o seu sinal respeita ou não a tendência. Então, aqui está numa tendência de compra, quando a gente vem aqui, ó, realmente é uma tendência de compra. Então, se porventura o seu sinal for de put, não vai ser executado. E análise por vela. Então, vamos aqui, ó, vamos ilustrar. Análise por vela. Quantas velas a Robin deve analisar antes de executar o seu sinal? Então, aqui a gente pode colocar 10 velas, suponhamos. Qual porcentagem? E aqui tem que ser a 50% ou mais. Então, vamos pôr aqui 65%. O que quer dizer isso? Antes de executar o seu sinal, a Robin vai analisar as 10 últimas velas. Então, aqui, ó, vamos supor que o sinal é o próximo, né? 10,53. Então, vai vir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí ela vai ver. Teve uma cor verde ou vermelho que apareceu mais do que 65% das vezes. Então, aqui, a gente viu que verde apareceu quase 100%. Então, ela não executaria se o sinal fosse contrário à tendência que você criou. Então, esse aqui é o usuário que cria essa tendência. Beleza? Então, ótimo. Quando houver 60% de aparecimento de um tipo de vela, dentre as 10 velas anteriores ao sinal, irei considerar como uma tendência. Agora, análise de notícia. Aqui realmente é a mesma coisa, a mesma situação da Invest. E aqui a Invest ela mostra notícias. Então, igual hoje ela mostrou que 1 hora da manhã a moeda IDR teria uma notícia impactante que poderia impactar na variação de sua moeda. Então, 3,45 sairia uma notícia que poderia impactar a moeda euro. 3,40. Então, quando a gente ativa aqui sim, a gente escolhe o grau de intensidade. Então, aqui vocês estão vendo que tem 3 estrelinhas, antes era boi. Então, antes era touro, né? Então, foi alterado, mas enfim. Essa notícia aqui, ela tem um grau de importância pequeno. Essa aqui, médio. Vamos achar uma aqui de grau de importância grande. Seria essa daqui, ó, 9,15 euro. Então, aqui você também pode filtrar. Ah, não, quero desconsiderar as notícias de importância pequena e considerar só média e grande, ou então só grande, entendeu? Então, aqui a gente pode selecionar média e o tempo. É, quanto tempo antes essa notícia você quer que analise essa notícia? Aí você pode selecionar os segundos, então os minutos. Então, vou selecionar aqui 50 minutos, por exemplo. Então, se tiver uma notícia de impacto médio até 50 minutos antes da minha ordem, a Robin não vai executar. E aqui a gente entra no famoso Gale. Desejo utilizar Gale? Vou colocar assim para ilustrar para vocês. E o que é o Gale, galera? Sinal ao vivo ou uma lista. Vamos voltar na nossa famosa listinha aqui. O Gale, ele, ele vai pegar, suponhamos aqui que a gente tenha perdido nesse sinal. Suponhamos que a gente tenha apostado input e deu call. O Gale, ele vai tentar recuperar na próxima vela. Então, mesmo você não tendo agendado a vela de meio-dia e 5 ou meio-dia e 1, né? Se você perdeu nessa daqui, a vela subsequente vai ser executada. Então, a vela subsequente aqui seria de meio-dia e 1. Então, o Gale, vocês têm que lembrar que perdeu nessa vela aqui, a vela subsequente, a próxima vela, então perdeu na de meio-dia e 1, né? Isso aqui é M1. Meio-dia e 1, a gente entra apostando de novo, geralmente para tentar recuperar essa perda. Então aqui é o número de Gale. Se eu quero 1, se eu quero 2, se eu quero 3, quantos Gales você quiser. Então no caso aqui vamos colocar 2 Gales. E aqui a gente pode escolher entre lista de valores ou multiplicador. O multiplicador vai ser, se meu valor de entrada for 5, meu multiplicador do Gale for 2, se eu perder a entrada de 5, vai entrar com 10. Se eu perder a entrada de 10, vai entrar com 20. Multiplica, né? 5 vezes 2, 10 vezes 2, ou então lista de valores. Lista de valores seria basicamente assim, ó, eu escolhi 2 Gales, né? Então eu quero que o meu primeiro Gale entre com 5 e o meu segundo Gale com 8. É só informar e já foi salvo. Aí galera, lembrando, quando a gente falou de resposta rápida,
foi o que eu expliquei para vocês. Quantos segundos antes você quer obter a pontuação de fechamento? Devo obter o resultado da vela quantos segundos antes do seu fechamento? A gente clica aqui sim, de 0 a 3. Então, eu vou colocar aqui que, faltando 2 segundos para a vela fechar, eu quero que você mande uma requisição para aqui, option, obtém, presume, né, o resultado da vela, se eu perdi ou se eu ganhei, se for necessário, é, fazer o Gale. E o que é o ciclos? Galera, o ciclos ele é bem parecido com o Gale, só que não é na próxima vela, e sim no próximo sinal. Então, vamos supor, se eu perdi aqui nesse sinal de meio-dia, ele vai aumentar o valor no meu próximo sinal. No caso, meu próximo sinal seria de meio-dia e 10. No próximo sinal e não na próxima vela. Então aqui, ó, vou escolher. E vai ser as mesmas perguntas. Quer Gale? Quero. Multiplicador. Por quanto você quer multiplicar? Vou colocar aqui 2. Então, se eu entrei com 5, perdi, vai entrar com 10. Limite de ciclos, porque suponhamos que a gente tem uma lista com 10 sinais. Eu quero fazer, se eu perder o primeiro, eu quero fazer ciclos indefinidos? Não. Então eu quero pôr um limite, né? Vamos supor aqui, ó. Eu tenho essa lista aqui, ó, gigantona. Aí eu perdi no primeiro. O meu primeiro sinal veio um loss aqui, ó. Loss. Aí os ciclos, igual eu falei, é no próximo sinal. Então vai tentar recuperar aqui. Se perder aqui, vai recuperar, você quer que recupere no próximo? E se perder no próximo? No próximo, olha como que é arriscado. Suponhamos que o nosso valor de entrada seja de 5 e multiplicador de 2. Então aqui eu fiquei com menos 5, aqui com menos 10, que multiplica por 2, né? Aqui por menos 20, aqui com menos 40, e assim por diante. Se perder aqui, menos 80, e quando você soma isso aqui tudo, dá um puta prejuízo. Então o limite de ciclos, olha, perdi essa daqui, o meu limite de ciclos é 1. Perdi essa aqui, vai tentar recuperar nessa. Se perdeu, azar, não vai multiplicar. Vai voltar a entrar com 5. Você limita, né, os ciclos, entendeu? Então, é bem importante. Deseja escolher um limite de ciclo? Sim. Vou colocar aqui no caso um ciclo só. Beleza. Atenção, cordas sobrepostas. Por quê? O que acontece nesse caso aqui, galera? Aqui tem um exemplo muito legal. 2 sinais próximos. M5 EURUSD meio-dia e M5 EUROCAD meio-dia e 5. Em caso de loss no primeiro sinal, não ocorrerá os ciclos a meio-dia e 5. Por quê? Esse sinal aqui de meio-dia, ele começa meio-dia, termina meio-dia 5:00. A Rob, ela espera acabar esse sinal aqui para ver se você perdeu ou não, se você perdeu para fazer os ciclos. E aquela ordem ali, ela começa meio-dia, 5:00 e vai até meio-dia e 10. Então, não tem como um sinal que termina meio-dia e 5, a Rob entender que perdeu e fazer ciclos no sinal que começa no mesmo momento, entendeu? Então, são ordens sobrepostas. Não vão ser executados os ciclos. Tem que prestar bastante atenção. E o que é o Soros? O Soros vamos voltar lá na nossa listinha. Vamos supor que nesse sinal aqui eu tenha ganhado. Então eu ganhei aqui mais 5. O Soros mantém o valor de entrada, pega uma parte desse lucro aqui e reinveste. Então vamos supor que eu quero Soros de 100%. Então vai pegar o meu lucro. Então meu lucro aqui foi de R$5. E a entrada é de 5. Vai entrar aqui com 10. Entendeu? Ah não, eu quero um Soros de 50%. Vai ser R$5 de entrada mais 50% do meu lucro, de 2,50. No caso, né? Se fosse um lucro de 100% aqui. Então, o Soros é basicamente isso. Pega uma parte do seu lucro e aumenta o valor de entrada na próxima aposta. De 1 a 100, né? Do lucro obtido, então, naquele caso, R$5, qual será a porcentagem? Então, vamos pôr aqui, 50. Então, vai pegar 50%. Deseja escolher um limite de Soros? É a mesma ideia do limite de ciclos. Sim. Quero fazer Soros somente 2 vezes. Opa, não cliquei. Limite de Soros? Sim, 2. Já foi salvo. Então, galera, é basicamente isso. E aí, a primeira vez é bem delongado, mas depois vai ser basicamente aqui, ó. Ah, não, quero alterar meu valor inicial. Aí você só clica aqui, valor inicial. Agora eu quero um valor fixo de 2. Ah, não, agora eu quero tirar meu Gale. Aí você vai cá, estratégias, ciclos. Deseja ter ciclos? Não. Aí já tira os ciclos, olha. E aqui ela te mostra o resuminho. Bem bacana mesmo. Quando você volta aqui, ó, sem ciclos, instantâneo. Tirou, aqui já atualiza. E aqui sempre vai te mostrando um resumo. É bem legal, bem didático.
Qualquer dúvida que vocês forem tendo, é só entrar em contato conosco, tá bom? Então, é basicamente isso, não tem muito segredo. Desejamos a todos uma ótimas operações, ótimos ganhos, ótimos lucros. Precisando, estamos à disposição.